A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para mais um vídeo de apologética nas Sagradas Escrituras. O professor Rubens diz assim: Fábio, ele gosta de chamar meu filho, você é incansável no mundo da apologética. A minha vida é apologética, essa que é uma realidade. Quando eu coloco uma coisa no meu coração, uma meta, e essa é uma meta que os restos de anos, os poucos anos que me resta ainda nessa tenda, como diz Pedro, eu tenho que fazer. Pedro diz: o pouco que me resta ainda nessa tenda, tenho que administrar-vos, tenho que dirigir-vos, como o Senhor pediu, né? Encaminha minhas ovelhas, alimenta minhas ovelhas. Assim somos nós. Enquanto estamos nessa tenda, temos que fazer a nossa parte, evangelizar aquilo que podemos. Dar, como Paulo disse, vós sabeis como eu preguei o evangelho quando estava aí, na enfermidade. Veja só, nem as enfermidades impedia dos apóstolos pregarem a palavra. Assim também somos nós. Temos que ser incansável na evangelização. E meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva nos nossos canais aqui no YouTube. E vamos para mais um vídeo de apologética da Sagrada Escritura. Muito bem. Eu quero trazer algo hoje. Eu já trouxe um vídeo mostrando os símbolos do batismo. O que é necessário para ser realizado o sacramento do batismo. Hoje, eu quero trazer para vocês um símbolo muito eficaz na nossa vida. E que João Batista se utilizou para que aquelas pessoas fossem a ele, tanto nos primeiros capítulos de Atos, como em Marcos, como em Lucas. Aparece João Batista onde? No Jordão. João Batista usava o quê? Água. Para lavar aquele povo em sinal de conversão, de penitência, de mudança de vida. Era a penitência que João Batista pregava. Bem, João Batista pregoava um batismo de penitência, quer dizer, um batismo de confissão. Penitência na Bíblia é confissão. Penitência, perdão, reconciliação. Está fazendo menção ao sacramento da confissão. Então, João Batista pregava o batismo de confissão, ou seja, o batismo de penitência. Logo você vê que as pessoas vinham daquelas redondezas da Judéia, da Galileia, ter com João, e eram batizadas por eles, confessando os seus pecados. Veja só. É esse batismo de penitência que começa ali com João Batista, para indicar que vem o batismo cristão, o batismo cristológico. Mas a importância disso, isso foi dado aval, já que João Batista, quando vai citar o batismo cristão, o batismo de Cristo, ele não vai falar na água, ele vai citar apenas o termo no Espírito Santo e no fogo. Ele não cita a água. Dá a impressão que o batismo que vem a seguir não se utiliza da água para batizar, mas que é apenas algo espiritual. E sabemos que não é. Eu já trouxe no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes mostrando que o batismo no Espírito Santo no fogo é o batismo na nuvem, onde tem água, onde tem fogo. O Espírito Santo é a nuvem. Capítulo 7, verso 17, 5 de Mateus, diz que o Espírito Santo é a nuvem. Quando seguia o povo de Deus, clareava com raio o povo de Deus que saía do Egito, era a nuvem que iluminava com seus raios. E não sou eu que digo isso. Quem diz é o maior doutor de toda a Igreja Universal, São Tomás de Aquino. Aquela nuvem é o Espírito Santo. Então, quando João Batista diz batizar no Espírito Santo no fogo, não quer dizer que nós vamos sair gritando por aí: eita, já recebi agora o batismo. Não, é assim não. E está falando sim do sacramento do batismo.
E está falando do batismo na nuvem. O Espírito Santo é a nuvem na Sagrada Escritura, dependendo do contexto. E dessa nuvem sai o quê? Água, por aspersão, batismo. Sai o quê? Fogo. Por isso batiza no Espírito Santo no fogo. Em outras palavras, quer dizer, ele batiza na nuvem e no fogo. Então logo está claro. Mas nós vamos ver essa utilidade que faz menção à Sagrada Escritura a respeito disso. Por isso vamos na tela, Santo Diretor, coloque na tela capítulo 39, versículo 27 e 28 do livro do Eclesiastes. Na tela. E assim está escrito. A bênção dele, de quem? De Deus. A bênção dele, veja só, é como um rio que transborda. Olha que maravilha. Olha a bênção que nós recebemos e veja que usa o termo rio. Veja, para você ver que essa bênção é a bênção da salvação. Quem não renascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Olha o 28. Como um dilúvio inundou a terra inteira. Volta para mim, Santo. Isso aqui é um dos versículos que faz menção ao batismo. Quer dizer que esse dilúvio, quer dizer que essa bênção, quer dizer que esse rio vai para toda a terra, é para todos os povos, é a universalidade. Não é mais restrita a um povo como era o povo veterotestamentário, de uma religião fraca e morta, cravada em pedra, que era a religião judaica, mas agora é para todos os povos. E sabemos aonde a igreja chegou, onde os apóstolos foram, para levar a universalidade e a catolicidade dessa fé, levando o sacramento do batismo. Não é? E nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos chegar lá em Ezequiel, onde você vai ver do templo, a água que jorra do templo e que vai abranger a universalidade das pessoas. As nações. Vai estar em todo o mundo essa água ter que chegar. Porque está fazendo a menção a esse sacramento, né? Então logo nós vamos ver aqui João, né? Vamos para o Novo Testamento. João 3, 22. Olha só. Vamos para o Novo Testamento. João capítulo 3, versículo de 22 a 25. João capítulo 3, de 22 a 25. Põe na tela, Santo Diretor. Vamos lá. E assim está escrito. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia. E ali se deteve com eles e batizava. Será que era Jesus que batizava? Exatamente, foi ali onde Jesus realizou, né, o único batismo que Jesus realizou foi o de Pedro e Crismon. Só Pedro, o Papa. 22. Também João batizava em Enó, perto de Salim, porque havia ali muita água. Havia o quê? Água, muita água. E muitos vinham e eram batizados. Veja só. Ele batizará no Espírito Santo no fogo. Aqui a Bíblia apresenta Jesus batizando, mas na realidade Jesus não está batizando, porque se nós pegarmos aí, entrar no capítulo 4, versículo 2, vai dizer, se bem que não era Jesus que batizava, era seus discípulos. Mas aqui de Jesus batizando, que foi exatamente aqui onde Jesus batizou Pedro. Jesus batiza Pedro e crisma Pedro, e então Pedro vai batizar os outros apóstolos batizam os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, e assim nós vamos se tornando membros da videira que é o Cristo, da igreja de Cristo, corpo misto do Senhor. 24. Pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. 25. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Volta para mim, Santo Diretor. Veja só. Por que era aqui essa discussão a respeito da purificação? Os discípulos e um judeu. Porque a purificação para o judeu não era exatamente desse jeito que apresentava os discípulos. E como era que os discípulos estavam apresentando aqui, irmão Fábio, a purificação? Por meio do batismo. Por meio do sacramento do batismo. Estavam fazendo o quê? Estavam batizando.
E aí vem o judeu discutir, não é assim não, vocês estão pregando aí o batismo, estão batizando dizendo que é por aí que se dá a purificação, mas não é por aí não. Veja que isso continua no capítulo 3 com a conversa de Jesus com Nicodemos, que começa nos primeiros versículos do capítulo 3 de João. Não é? Esse texto teológico que fala do batismo. Se não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. E só se nasce através do sacramento do batismo. Então, nós somos purificados e justificados pelos sacramentos. Não por aquilo que diz pela sola fide, lá das heresias atuais. Mas veja, aqui vem um herege judeu, né, dizer, não, a justificação não se dá por meio do batismo, por meio do sacramento e coisa e tal, e veio com, né, com essas conversinhas de comadre, de conversa de caroxa, de saci pererê, que nós sabemos muito bem. Que isso é conversa fiada de falso profeta, de quem não conhece a verdade. Essa é uma lógica. Isso é fato. Veja, logo, nós vemos aqui a Sagrada Escritura dizer que eles estavam batizando. E aí houve essa discussão. E até, veja, a primeira se deu aqui. E hoje? Né? Olha para as heresias atuais e vocês vão ver. Salmo 50, 4 a 7. Olha só. Um salmo de Davi, né? Salmo 50, de 4 a 7. Ah, irmão Fábio, eu já estou cansado de ouvir o 7. Tá, mas vamos começar no versículo 4, para você entender. Você já leu o 7, mas o 4 você não leu não. Põe na tela direito o Salmo 50, verso de 4 a 7. Assim está escrito. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Como é que é? Lavai-me totalmente de minha falta. Versículo 5. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra ti vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa. E reto vosso julgamento. 7. Eis que nasci na culpa, minha mãe já me concebeu no pecado. Volta para mim, Santo Diretor. Veja, meus irmãos, está claro no versículo 4. Não é? Lavai-me totalmente de minha falta. E era exatamente o que acontecia e o que acontece no pecado. Porque aqui está fazendo menção o quê? O pecado de Adão e Eva herdado por Davi. Davi disse, já na culpa eu já nasci. Quando a minha mãe me concebeu, eu já era pecador. Veja, e aí vem a questão anteriormente desse verso 7, no verso antes dele, no 4, lavai-me totalmente de minha culpa. E que se dá por onde? Esse lavai-me quer dizer que vem de uma lavagem, vem de água, que lava, né? Então o batismo é verdadeiramente nos lavar da culpa original, nos lavar do pecado de Adão, lançado por um só homem, né? Pela desobediência, 5,19 de Romanos, pela desobediência de um só, todos foram constituídos pecadores. Ou seja, todos nasceram, todos vão nascer com o pecado de Adão e Eva. E o batismo, aqui está mostrando prefiguração do batismo que lava, que purifica, através da água santificadora do batismo. Muito bem. Vamos continuar na Sagrada Escritura. Logo nós vamos ver aqui, olha só, Ezequiel 36, 25. Irmão Fábio, já pegou tanto, sim, mas vou pegar de novo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Para provar que sempre é por aspersão. Na tela, Santo Diretor. Ezequiel 36, 25. Olha só. Derramarei sobre vós águas. Como é que é? Derramarei sobre vós, quer dizer que é derramando a água, não é mergulhando a pessoa no açude, no tanque, na piscina, não é dessa maneira. Veja, derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e todas as vossas abominações. Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, se você pega o versículo 26, vai dizer, eu vos darei um coração novo, porém em vós um espírito novo. Por quê? O que é esse espírito novo? O Espírito Santo. Aqui é uma promessa. Vamos colocar, Santo Diretor, 26, ó, o 26, ó. No 25 é o batismo, está falando do batismo, olha o 26, o efeito que o batismo gera na pessoa, na nova criatura, ó. O que é que ele faz, ó. Outra vez, 26, ó. Eu darei um coração novo em vós, porém um espírito novo, o Espírito Santo, tá vendo?
tirarei do vosso peito coração de pedra, assim, faz menção à antiga aliança gravada em pedra, e vos darei um coração de carne, veja, 27, dentro de vós colocarei meu espírito. Volta para mim, diretor. Pá, cá, tá. Eu estou mostrando hoje aqui, que pelo batismo, eu já trouxe um vídeo mostrando, só no capítulo 5 de Romanos, não é porque a criança já nasce com o pecado de Adão e Eva. Mas agora eu estou mostrando em toda a Bíblia. Eu estou mostrando, você viu que eu já fui num livro, que eu já fui no outro, estou mostrando em toda a Bíblia o que esse batismo é capaz de fazer conosco. E que pecados são esses? Aqui está dizendo, derramarei sobre vós, aqui é a aliança do novo Israel, do novo povo de Deus, da nova Jerusalém, quer dizer, de uma nova igreja, de uma nova e eterna aliança, que será assim nela, exercido esse sacramento. Isso é uma prefiguração do que iria acontecer na nova e eterna aliança. Ele vos batizará no Espírito Santo no fogo. Exatamente isso. Esse fogo que vai purificar é o Espírito Santo. E o batismo, não é? Que é realmente a lavagem que se dá pela água santificadora. Lavai-me e ficarei purificado. Então nós estamos vendo aqui o que o batismo gera. Gera nascer de novo, como em João 3. Ele nos dá essa graça de nascer de novo, de sermos nova criatura. Se nós pegarmos Colossenses capítulo 2, versículo 11 a 13, nós vamos ver que o batismo substitui a circuncisão. E no capítulo 3 diz, se ressuscitaste com Cristo, porque o batismo é a primeira ressurreição. Se dá pelo batismo, a nova criatura. Por isso temos que assumir esse batismo na nossa vida. Temos que assumir com radicalidade. Veja aí. E através aqui está dizendo desse batismo, dessa água que será derramada, por isso que o padre derrama na cabeça da criança, derramarei. Na tradução da mensagem de Deus está aspergirei. Né? Aspergirei. Viu só, meus irmãos? Então logo nós estamos vendo aqui que a promessa da água derramada na cabeça da pessoa. Assim fala a Didaquê, primeiro o Catecismo dos Apóstolos. Que a água será corrente, derramada, então tem que estar em movimento na cabeça do neófito. Muito bem, hoje chamado de catecúmeno. Então nós estamos vendo, está claro demais a Sagrada Escritura. Colocarei dentro de vós o meu espírito, através de quê? Do santo batismo. É uma das 3 razões teológicas do batismo. Recebemos o Espírito Santo, por isso Jesus é claro que não renascer da água, batismo, dessa água, renascer, batizado, recebe o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Certo? Até aqui. Pacata, né? Muito bem. Então vamos continuar no livro de Ezequiel, mais para frente, por 47, que nem eu falaram no início do vídeo, olha só. O 47 de Ezequiel é maravilhoso, meus irmãos. É uma benção. Esse capítulo 47 de Ezequiel, porque ele é algo teológico que fala sobre o batismo maravilhoso. Aqui fala dos 4 sacramentos do celibatário. Os 4 sacramentos do celibatário, justamente. Santo diretor, vamos colocar na tela. Ezequiel capítulo 47, nós estamos aqui de 1 a 2. E depois nós vamos pular. Não vamos ler de 1 a 2 não. Nós vamos ler de 1 a 5. Certo? Que é para nós entendermos do que realmente se trata isso aqui. Vamos ler de 1 a 2, depois nós continua mais para frente. Vamos lá, na tela, diretor. Conduziu-me então à entrada de um templo, e eis o que? Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Veja, foi no oriente que Jesus foi crucificado, né? Essa água escorria por baixo do lado direito, presta atenção. Preste atenção nesses detalhes. A água escorria pelo lado direito do templo, tá? Olha o que a Bíblia está dizendo. Preste atenção. Corria pelo lado direito do templo. Versículo 2. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental e vi a água brotar do lado sul. Volta para mim, Saterito. Por que eu estou mandando vocês decorar isso aqui? Para vocês memorizar. A água escorria do lado direito. Isso aqui, meus irmãos, está fazendo menção a Cristo quando ele foi crucificado lá em João capítulo 19, versículo 34, Longino fura o lado de Cristo. Só que a tradição diz que Longino fura o lado de Cristo do lado direito
varando para o lado esquerdo. A lança transpassa do lado direito para o lado esquerdo até atingir o coração. E o que é que sai dali? Dali jorra 2 sacramentos. E Longino é batizado do lado de Cristo. Cristo na cruz batizou Longino, porque a água bateu sobre ele, na sua cabeça. Ou seja, a água derramou. Mais uma prova, a aspersão. Então, e diz que o seu testemunho é verdadeiro. Depois você pegar aí capítulo 19 de João, versículo 34, que você vai ver. Aliás, está ali, nós vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco nós chega lá. Então, está fazendo menção a isso. Mas vamos continuar. Vamos colocar aí o versículo, do versículo 3 ao verso 5 na tela, diretor. Vamos lá. Do 47 de Ezequiel. O homem foi para o oriente com uma corda e mediu 1000 covados e a seguir fez-me passar na água. Veja, fez-me passar na água, batismo, que me chegou até o tornozelo, batismo. Primeira água no tornozelo, batismo. Primeiro sacramento, batismo. Vamos lá. Mediu mais 1000 covados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Segundo sacramento, água no joelho, confissão. São 4 sacramentos aqui. Versículo 4, continua, né? Mediu mais 1000 covados. Sim, agora o 5. É o 5, é. Mediu, enfim, 1000 covados. Não. É versículo 4. Mediu de novo 1000 covados. Me fez atravessar e a água subiu até os quadris. Terceiro sacramento. Eucaristia. Versículo 5. Mediu, enfim, 1000 covados. Era uma torrente que não podia atravessar. De tal modo, as águas tinham crescido e era preciso nadar. Aqui aparece o 4º sacramento. Vamos lá. Batismo, confissão, Eucaristia e crisma. Volta para a missa, diretor. Meus irmãos, isso aqui é teológico. Faz menção a 4 sacramentos que o celibatário pode receber. Um celibatário não é uma pessoa que vai receber aqui o sacramento da ordem. Estamos falando de religiosos, que não têm o sacramento da ordem, mas que vivem esses sacramentos, né? O batismo, a confissão, a Eucaristia e a confirmação. Né? Outros que se casam, recebem um 5º sacramento. Outro que vai ser ordenado sacerdote recebe um 5º sacramento. Nós estamos falando do homem e da mulher celibatária do tempo dos primórdios da igreja. Estamos falando aqui de quem? De Santa Luzia. Nós estamos falando aqui de quem? De Santa Filomena. Nós estamos falando aqui de quem? De Santa Cecília. As pessoas que viveram esses 4 sacramentos. Não é? Esses são os 4 sacramentos do celibatário. Mas veja, o versículo 12, põe na tela, Santo Diretor. Olha o que diz. Ó. Olha o que essas águas fazem. Versículo 12, preste atenção. Que maravilhoso. Ao longo da torrente, em cada uma das margens, cresceram árvores frutíferas, de todas as espécies. E sua folhagem não murchará, não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses frutos novos. Por que todos os meses frutos novos? Está lá no Apocalipse, capítulo 22, verso 2. Todos os meses frutos novos a árvore da vida dá. Porque isso aqui está falando dos sacramentos e da igreja. Ou seja, a igreja diz que pelo menos uma vez por mês temos que comungar. Olha só. Todos os meses, frutos novos. Porque essas águas vêm do santuário e seus frutos são comestíveis. E suas folhas servirão de remédio. Volta para mim, Santo Diretor. Suas folhas servirão de remédio, exatamente está fazendo menção aos sacramentos de cura. Suas folhas, veja que aparece no plural, folhas. Está falando o quê? Suas folhas servem para curar. Exatamente fazendo menção em sacramento, mas exatamente fazendo menção ao batismo, à confissão e à unção dos enfermos, que são batismos, que são sacramentos de cura. Sacramento que nos cura. O batismo que dá o maior acesso a nós de entrarmos na salvação eterna. A confissão que nós sempre estamos lavando as nossas vestes no sangue de Cristo, e a unção dos enfermos, que é também um sacramento de cura, que é dado às pessoas, não é, já no término final de suas vidas. Por isso que era chamado antigamente de extrema unção, porque era quando o cabra já estava mesmo nas últimas, para poder ser livre do fogo do inferno. Não é? Então vejam, meus irmãos, como isso é maravilhoso. E diz que essa água aqui, se você ler todo o capítulo, até o versículo 12,
do versículo 1 ao versículo 12, você vai entender que essa água ela é universal. Olha só, no versículo 8, não precisa colocar não, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 10 para você entender. Ó. Essas águas, disse ele, dirigem-se para a parte oriental e descem da planície do Jordão. Veja onde João começou a batizar. Elas se lançarão no mar. O mar é o mundo, veja, universalidade, ó, no mar, mundo, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Saudáveis. Por quê? Porque é pelo batismo. Verso 9. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. Veja, nós somos animais racionais. Veja. E haverá lá grande quantidade de peixes. Aí está. Então veja, onde apareceram? Onde estavam os discípulos? Consertando rede. Onde estavam? Pescando. Lançai vossa rede no lado direito da barca. Lucas capítulo 5, que por aí vai. Capítulo 21 de João, depois que ele ressuscita, e por aí vai. Então, tem um simbolismo, envolve a igreja, é uma prefiguração teológica maravilhosa. Deram para você entender? Quão maravilhoso é isso? Pois é. Logo nós vamos pegar aqui, meus irmãos, depois disso aqui para vocês verem, olha só, 1 de Pedro 3,20, olha só o que o primeiro Papa escreve. 1 de Pedro 3,20. Vamos lá. 1 de Pedro 3,20. Na tela, satélite. Quando Deus guardava com paciência, quando se edificava a arca de Noé, a prefiguração da igreja, tá? Na qual poucas pessoas, isto é, 8, se salvaram através da água. Volta para mim, satélite. Aí no versículo 21 diz, essa água prefigurava o batismo de agora. Olha agora, vamos lá, agora sim. Ó. Pá, tá. Receba. Então, meus irmãos, nós estamos vendo, já não deu quebra na minha perna, que eu estou de joelho aqui para gravar, deixa eu estirar ela um pouco. Então, meus irmãos, nós estamos vendo o que essa água significa para cada um de nós, que cremos nos sacramentos da Santa Igreja, que a Santa Igreja traz para nós, enfrentando heresias, muitas das vezes santos padres morrendo, dando a vida, bispos e outros papas, né, os 32 primeiros papas foram assassinados, dando a vida por essa igreja. E assim, nós temos que anunciar, fazer a nossa parte. Né? Então, essa prefiguração de lá nós vamos pegar agora, né? Vamos pegar agora aquela prefiguração da água direita. Vocês lembram que eu pedi para vocês lembrar? Memorizar aí, a água saía de onde? Do lado direito do templo. Muito bem. A água saía do lado direito do templo. Deixa eu tirar aqui minha chinela. A água saía do lado direito do templo. Vamos lá agora. Capítulo 19 de João, versículo 34. Põe na tela, diretor. Olha só o que diz. Vejam só, que maravilha, né? Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu o quê? Saiu água, saiu sangue e água. Volta para mim, Santo. Não, volta para mim não, Santo Diretor. Versículo 35. O que foi testemunha desse fato, atesta. E o seu testemunho é verdadeiro. É digno de fé. E ele sabe que diz a verdade. Veja que está até entre aí um colchete, né? Parece que é colchete isso, reparem. A fim de que vós creais. Volta para mim, satélite. Meus irmãos, a tradição diz que o nome desse soldado chamava-se Longino e que ele era cego de um olho. Imediatamente quando esse sangue e essa água cai sobre ele, sobre o seu rosto, ele é curado desse olho. Desse olho, né? Outros dizem que eram os dois olhos que era ruim, mas não, era um olho dele que ele era cego de um olho. Chamava-se Longino ou Longino, mas era Longino o nome do homem. Esse homem foi ser testemunha. Esse homem sofreu demais nas mãos de Pilatos. Esse homem, esse mesmo Longino, ele foi colocado para guardar o túmulo de Jesus. Ele foi prova de que a pedra foi removida do templo. Ele foi prova que Jesus ressuscitou. Tudo isso foi Longino. Seu testemunho é verdadeiro. Por que ele disse seu testemunho é verdadeiro? Para que vocês creiam também. O que foi que saiu lá em Ezequiel 47, versículo 1 e 2? Saiu água do lado direito do templo. Aqui ele transpassa Jesus com a lança, não é? Do lado direito para o lado esquerdo. Eu já fiz a posição. Veja, a lança pegou do lado direito, rasgou por dentro para o lado
esquerdo, até atingiu o coração de Jesus. E aí sai sangue e água. 2 sacramentos. O sangue eucarístico, da Eucaristia, e a água do batismo. Para se cumprir aquilo lá do profeta Ezequiel. Do lado direito do templo jorra uma água maravilhosa. Jorra a água dos sacramentos. É onde dá início aos sacramentos. É através do batismo. Que maravilha, né? Seu testemunho é verdadeiro. Longino sofreu, arrancaram os 2 olhos de Longino. Longino sofreu, deu a vida por Cristo, mas não negou. Morreu dizendo, gritando na prisão, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, dando testemunho do que tinha acontecido ao pé da cruz. Meus irmãos, Paulo disse, eu estou apegado à cruz de Cristo. Eu não me glorei em outra coisa a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As heresias fogem da cruz. As heresias fogem do crucificado. Nós não. Nós pregamos Cristo crucificado, ficando para os judeus loucura para esses pagãos de hoje. 1 Coríntios 2, 23. Pois é. Nós estamos vendo aqui um homem curado ao pé da cruz. Longino. Vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos agora para 1 Coríntios 6. Não. Vamos agora para 1 de João 5, 6. Vamos lá. Saindo do Evangelho de João, vamos para a Carta de João. 5, de 6 a 8. Na tela, Santo Diretor. Ele, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. O que foi que saiu do lado direito de Cristo? Água e sangue. Muito bem. Ele, Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Água do batismo, sangue eucarístico. Não só pela água. Ou seja, Jesus não veio só pelo batismo, mas pela água e pelo sangue. Veja, este é o sangue da nova e eterna aliança. Mateus capítulo 26, versículo 27. O sangue da nova e eterna aliança. Está falando o quê? Do sangue eucarístico. Olha quem vem agora. Ó. E o Espírito está em maiúsculo, então está fazendo menção ao Espírito Santo. E o Espírito é quem dá testemunho dele. Porque o Espírito é a verdade. Peraí, Jesus disse que a verdade é ele? Por que está dizendo aqui que ele é a verdade? Porque os 3 são um. Está dizendo que o Espírito é a verdade. Lá em João 14, 6, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade. Peraí, está dizendo aqui que o Espírito é a verdade. Porque os 3 são um, né? São assim, verso 7, são assim 3 os que dão testemunho. Olha só os 3 que testemunham, meus irmãos. Todos estão ligados, ó. E eu vou provar para vocês com a apologética da lógica. O Espírito, a água e o sangue. Esses 3 dão o mesmo testemunho. Volta para mim, Santo Diretor. Por que eu não vou dar o pacata? Porque ainda vem a explicação disso. Aqui está fazendo menção justamente daquele que jorrou do lado direito de Cristo, transpassado pela lança de Longino. Sangue e água. O sangue, só que aqui diz aqui o seguinte, sangue e água. Só que vamos falar primeiro na água. Está lá em João 3, já citei, estou citando, não vou nem usar João 3, mas nós vamos usar João 3 aqui para fazer a lógica, certo? João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer, na Ave Maria tá, quem não renascer, de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Em outras traduções do grego diz, quem não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. No versículo 5, Jesus diz, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Então veja, logo o Espírito Santo está ligado ao sacramento do batismo. Porque no batismo nós recebemos esse Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo dá testemunho dos sacramentos. Aqui está citando 2, o batismo e a Eucaristia. Você que conhece um pouco da missa, né, você já sabe que o padre, quando impõe suas mãos sobre as espécies do pão e do vinho, ele diz o quê? Mandai vosso Espírito para que essas ofertas se mudem no corpo, no sangue, ou então santificai essas oferendas pelo vosso Espírito para que elas, né, se mudem para o corpo e o sangue de Cristo. Então nós estamos vendo que o Espírito Santo dá testemunho disso. Se nós pegarmos o capítulo 6 de João, versículo 27, Jesus vai dizer, na sinagoga de Cafarnaum, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece, que o Filho do Homem vos dará. E qual é a comida que permanece até a vida eterna? Sua carne e seu sangue. Pois nela Deus Pai imprimiu o selo do seu Espírito. Então Deus
Está fazendo menção o quê? Um milagre da transubstanciação. O Espírito Santo de Deus veio e mudou aquele pão para a carne viva de Cristo, aquele vinho morto para o sangue vivo de Cristo. Isso está selado, está decretado a cada santo sacrifício. Quem está dizendo isso é Jesus. Agora o problema é que pessoas lêem tudo isso aqui, fazem uma confusão danada, não entendem de nada e está deturpando e está fazendo um mal danado para muitas pessoas. É o caso das heresias atuais. Então nós vemos que o Espírito Santo dá testemunho do que sai do lado direito de Cristo. Sangue e água, 2 sacramentos. E não só, eu já trouxe nesse canal mostrando que não só nesses 2 sacramentos, mas o Espírito Santo em todos os 7 sacramentos eu já mostrei. Ao pé da letra. Muito bem. Vamos para onde agora, Santo Diretor? Vamos para 1 Coríntios 6:11. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Temos que mostrar, meus irmãos, isso é catequese. Isso nem é apologética, isso é catequese. Catequese que todo bom catequista deveria saber. Versículo 11. Essa água ainda continua falando no efeito dessa água, o que ela é capaz de fazer. Põe na tela, Santo Diretor. 1 Coríntios 6:11. Se você pegar aí o versículo 9 e o versículo 10, você vai ver citar um monte de pecado, aí uma lista de pecado. Mas o 11 diz: ao menos alguns de vós têm sido isso. Praticado o que está falando anteriormente. Os pecados, aqueles pecados lá citados. Mas fostes lavados. Olha, apareceu o termo lavados. Veja só. Fostes lavados, mas fostes santificados. Veja aí. Lavados, ou seja, fostes batizados. Fostes justificados. É isso aí. A justificação se dá pelo batismo. Está lá no capítulo 5, versículo 12, 13 de Romanos. Olha aí. Mas foste justificado, santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Isso aí está fazendo menção ao quê, irmão Fábio? Está fazendo menção ao batismo. Vejam que o santo batismo, a importância do santo batismo. E como os apóstolos, aqui no caso Paulo, a igreja de Coríntios, fazendo menção ao santo batismo. O quanto o batismo é importante para nós. A Bíblia Sagrada, o sacramento que a Bíblia mais fala, do Gênesis e Apocalipse. São 2 sacramentos que são mais falados dentro da Bíblia. Um deles é o primeiro lugar, é o batismo. Em segundo lugar, a Eucaristia. Em terceiro lugar, a confissão. Esses 3 você encontra do Gênesis ao Apocalipse. Vamos continuar, Santo Diretor, que minhas pernas estão doendo e aí nós temos aí ainda 3 versículos. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 2. Hebreus 10, Epístola aos Hebreus, né? Capítulo 10. Versículo 2. Põe na tela, Santo Diretor. 10:2 e depois o versículo 22. 10:2. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, quer dizer, purificado por onde? Pelo batismo, não tivesse mais pecado algum na consciência, não teria cessado de oferecê-los? Aí está. Aí está dizendo, volta para mim, Santo Diretor. Aí está dizendo o seguinte, que o celular está caindo aqui. Aí está fazendo menção, realmente é o batismo. Diz que no batismo nós somos purificados do que? Daquele pecado de Adão, daquela culpa original. Mas necessitamos de continuar purificando. Por quê? Porque nós vamos pecar. Fui batizado, não tem mais pecado agora, que afirma as heresias atuais. Então não preciso da confissão, porque agora eu já sou santo. Eu posso fazer o que eu quiser nesse mundo. Posso sair por aí prostituindo, adulterando, fazendo o que quiser. Não, eu já estou salvo. O batismo já me salvou. Não é assim, não. Não é assim que a banda toca. O batismo nos dá acesso ao céu através das 3 razões teológicas do batismo, nos livrando da culpa original. Mas nós vamos pecar, agora cometer os nossos pecados. O batismo já fez sua parte. Mas nós vamos pecar? Vamos pecar. Eu vou pecar? Vou. Ou você acha que eu não tenho pecado? Você está olhando para o cara mais pecador da face da terra. Então, não tem essa desse mal entendido. Esse cara está dizendo aí que agora já está salvo para o batismo. Agora, peraí.
Para não entender por linha protestante, que tem católico que dá uma que não sabe. Eu sei muito bem nos comentários quando chega. Esse tipo de gente. Então veja aqui o grau da coisa que eu estou colocando. Para não fazerem que nem fizeram nos comentários do outro que eu trouxe sobre o batismo. Olha, o cara tá nem protestante, batizou já tá salvo, peraí. Em nenhum momento eu disse lá que o cara depois de batizado não vai cometer pecado, como assegura as heresias atuais. O cara vai cometer pecado sim. Ele vai crescer, vai conhecer as coisas do mundo, vai conhecer tudo, o uso da razão vai começar a funcionar, o cérebro vai crescendo, você vai se tornar um pecador. A Bíblia diz: não existe um justo sequer. Provérbios diz: o justo cai 7 vezes ao dia, mas se ergue. Se a Bíblia está dizendo que os santos caem 7 vezes ao dia, mas se ergue, imagine nós. Pedro vai dizer: se o justo se salva com dificuldade, imagina o pecador. Espera aí, meu irmão. Isso está dizendo o quê? Que mesmo o cara sendo batizado, ele pode ir para o quinto dos infernos se ele não assumir o batismo na vida dele. Se ele não viver o que foi proporcionado pelo sacramento do batismo, a vida nova. Como Colossenses 3:1 está dizendo: se ressuscitaste com Cristo, cuidar em buscar as coisas do alto. Jesus ainda alerta no capítulo 6 de Mateus 33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus na tua vida e a sua justiça. Aí está. O batizado vai buscar isso. O batizado vai buscar viver isso. O batizado vai sempre estar fazendo exame de consciência. 1 Coríntios 7:27. Exame de soma a si mesmo. Coma deste pão, beba deste cálice. Para não ser condenado, culpado pelo corpo e o sangue de Cristo. Ele vai lutar por santidade, assim os santos fizeram. Está aí as janelas do céu para nós estudarmos a vida de cada um. E por aí que vai. Né? Tem que dançar conforme a música. Cara, tá tocando forró, tu vai dançar lambada. Tá tocando valsa, tu vai dançar forró. Não, não é assim. Tem que dançar conforme a música. E assim vai. É desse jeito. Olha o versículo 22. Põe na tela, diretor. Versículo 22 do 10. De Hebreus. Olha aí. E assim está escrito. Versículo 22. Cheguemos-nos a ele com um coração sincero, com plena firmeza da fé, no mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado. E o corpo o quê? E o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Volta para mim, santo diretor. Veja. Cheguemos a ele. Agora, quem é esse ele que aqui está dizendo? Se você pegar os versículos anteriores, que é o versículo 19, versículo 20 e 21, vai dizer que nós vamos entrar no santuário eterno em virtude do seu sangue. Por um caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Então, que como da minha carne bebe meu sangue, tem vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Acheguemos a ele, o modo de se achegar a Jesus é através da Eucaristia, de sua carne e de seu sangue. Não tem outro meio. Ele foi claro demais, Jesus foi nítido em João. Se você olha em João capítulo 6, versículo 23, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. 56, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso Paulo disse: já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, porque Paulo era um homem eucarístico, um homem eucaristizado, cristificado na Eucaristia. Por isso pregou sobre a Eucaristia, 1 Coríntios, desde o capítulo 8 até o capítulo 11. Sobre a Eucaristia. E precisamos também sermos homens e mulheres eucaristizados. Fazer com que sejamos eucaristizados, porque é o maior sacramento. Os outros 6 estão ao redor do maior de todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Muito bem. Santo diretor, falta mais 2 versículos. Efésios 5, 26. Olha só, Efésios 5, 26. Ali está falando, né? Cristo é a igreja do esposo e a esposa. É uma maravilha. Mas vamos pegar só o versículo 26. Por que a igreja é santa? Porque ela é pura? Porque através do sacramento do batismo. Na tela, diretor, 5:26, olha só. Para santificá-la, quem é a igreja? Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. 27, vamos 27. Para apresentá-la a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa, irrepreensível.
Volta para mim, Santo Diretor. Meus irmãos, vocês estão vendo o quanto valor o sacramento do batismo é para o cristão católico, para a igreja, para os apóstolos, para toda a cristandade? É forte demais. Precisa explicar aqui? Não, não precisa, né? Então vamos para João capítulo 7, 37, para finalizar, que as minhas pernas já não tem mais perna aqui já. Já afundei aqui para baixo. Vocês estão vendo aí só minha cabeça, não tem nada não. João capítulo 7, versículo... João 7, vamos pegar aqui. John, meu amigo John. 37 e 38. Põe na tela, diretor. João 7, 37 e 38. No último dia, que é o principal dia de festa, e era um domingo, conforme lá em Números, né? Estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim. Sede, ó, e beba. Como ia Jesus? Por isso Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Através de quê? 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Eu quero pegar só o 4 aqui para falar dessa água, o que é. Não precisa voltar para mim não, diretor. Capítulo 4 agora, versículo 13. Não, versículo 10 a 13 de João. Vamos lá. 10 a 13. De 10 a 14. 15. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, olha só, o dom de Deus é quem? O Espírito Santo. E quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele daria uma água viva. Jesus está falando menção a quem? O Espírito Santo, batismo. A mulher replicou, verso 11: Senhor, não tens com que tirar, o poço é fundo, onde tu tens essa água viva? É isso, porventura. Não, vamos pular, que ali vai ter aquela conversa, vamos pular para o 13 agora. Do 11 para o 13. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Só o parte A do versículo 15. A mulher replicou: Senhor, dai-me desta água. Volta para mim, Santeto. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui qual é a água? Quem tiver sede, vem a mim. Então Jesus disse: quem tiver sede, quem quer ser batizado, vem a mim. E o modo de ir a Jesus é pelo batismo. Por isso Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. O modo de ir a Jesus é pelo santo batismo. E aqui está, a mulher foi batizada. Essa mulher evangelizou a Samaria, a terra dos samaritanos, né? Porque toda a cidade veio ter com ela. Todo o povo veio: olha, um homem que me disse assim, 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 né? E ali muitas pessoas, muitos samaritanos se converteram e foram batizados pelos apóstolos. Vocês estão vendo a menção do batismo, como ela é forte? O irmão João Batista disse: irmão Fábio, dentro da Sagrada Escritura existe muita apologética sobre o batismo. Existe. Parece que é infinita. Meus irmãos, não esqueçam aquele like. Trouxe aqui mostrando esses versículos para vocês. Se inscrevam nos nossos canais e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Deus abençoe a todos.